Hoje veremos uma das histórias mais bonitas da Bíblia. A história de Paulo de Tarso, mais conhecido como Apóstolo Paulo, nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, na cidade de Tarso, na Cilícia, uma região que hoje corresponde à Turquia. Era de família judia, da tribo de Benjamim, e no início de sua vida foi-lhe dado o nome Saulo. Seus pais eram fariseus, dedicados à observância estrita das leis e tradições judaicas. Desde cedo, Paulo foi educado sob esses valores, evidenciando sua sólida formação nas escrituras hebraicas e na cultura helênica, dada a importância de Tarso como centro de aprendizado grego. Ao atingir a adolescência, Saulo foi enviado a Jerusalém para estudar com o famoso Rabino Gamaliel, com quem aprendeu a respeito da lei mosaica e aprofundou-se na teologia judaica. Esse conhecimento o tornaria um fariseu zeloso e um cidadão romano respeitado, com profundo senso de dever para com as tradições judaicas. Porém, sua vida tomou um rumo completamente diferente quando, na sua ânsia de defender o judaísmo, ele havia iniciado um caminho em sua vida onde ele perseguiu, prendeu e matou fervorosamente os seguidores do caminho, nome dado mais tarde os primeiros cristãos. Saulo acreditou por muitos anos que sua missão era buscar ativamente erradicar a presença cristã em Jerusalém, os perseguindo incessantemente. O exemplo mais claro da aprovação de Saulo a favor da violência contra os cristãos é o caso de Estevão. Ele é descrito como um homem cheio de graça e poder, realizando maravilhas e sinais entre o povo cristão. Estevão foi levado a julgamento sob acusações de blasfêmia e, após proferir um discurso acusando os líderes judeus de resistência ao Espírito Santo e à lei, foi levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Saulo é mencionado em Atos, capítulo 7, versículo 58, como tendo guardado as roupas dos executores, e em Atos, capítulo 8, versículo 1, como alguém que concordava plenamente com o assassinato de Estevão. Embora Saulo não tenha fisicamente lançado pedras contra Estevão, sua concordância e participação implicam total aprovação e sentimento de dever cumprido sobre o ato. Porém, Saulo estava prestes a passar por uma experiência em seguida que mudaria sua vida e o destino do cristianismo até os dias de hoje. Enquanto Saulo de Tarso viajava pelo deserto a caminho de Damasco, em uma estrada poeirenta sob o calor abrasador do sol do meio-dia, o céu azul estremeceu com uma súbita explosão de luz. Era uma luz mais brilhante que o sol, uma luz ofuscante que não era deste mundo. Saulo, um fariseu devotado e zeloso em sua busca para erradicar a crescente seita dos seguidores de Jesus de Nazaré, foi tomado pelo choque e espanto. Os cascos dos cavalos e o som das sandálias dos homens cessaram abruptamente. O intenso brilho celestial envolveu Saulo e seus companheiros. Saulo caiu por terra, seu coração batendo com uma força que poderia romper seu peito. E naquele silêncio marcado pela pura luz e pelo espanto, uma voz soou diretamente da fonte brilhante. Uma voz que possuía a mistura estranha de autoridade e amor, poder e gentileza. Era a voz que desafiaria o curso de sua vida para sempre. Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz questionou, carregada com uma gravidade que parecia ecoar em sua alma. Confuso e atormentado pela luz que o cegava, Saulo hesitou, mas sua resposta foi impelida por um misto de terror e fascínio. Quem és tu, Senhor? Ele clamou, sua voz trêmula rompendo o silêncio ensurdecedor do deserto. A resposta veio rápida, carregando consigo uma revelação que mudaria a história do mundo ocidental. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, o zelote Saulo, conhecido por sua intelectualidade e seu compromisso fervoroso com as tradições judaicas, encontrou-se face a face com o divino, não em forma humana ou em textos sagrados, mas numa manifestação direta, incontestável e sobrenatural. A luz diminuiu, mas a cegueira permaneceu, uma escuridão que o acompanhou até ser conduzido pelos homens silenciosos que o acompanhavam, agora perturbados tanto pela aparição quanto pela cegueira súbita de seu líder. Imaginavam como um homem de tal firmeza e convicção poderia ser reduzido a uma dependência tão total e imediata. Levado à cidade que ele pretendia purgar das heresias cristãs, Saulo passou 3 dias sem ver, um período tanto de escuridão física, quanto de profundo despertar espiritual, onde não comeu nem bebeu, contemplando a realidade avassaladora que havia varrido a fundação de tudo o que ele acreditava. Foi nessa vulnerabilidade,
na solidão de sua escuridão temporária, que o fariseu fervoroso morreu e o apóstolo do amor destemido começou a nascer. O batismo que se seguiu pelas mãos do obediente Ananias não foi apenas um rito simbólico de purificação, mas a marca da transformação. A partir daquele dia eu havia renascido, deixando para trás qualquer resquício de quem um dia eu fui. E de hoje em diante eu serei conhecido como o apóstolo Paulo. Serei agora um porta-voz de uma fé que antes eu tentava destruir. Eu fui o homem destinado, o mais incansável perseguidor dos cristãos. Mas este homem não existe mais, pois agora faço parte da coluna da Igreja Cristã. Após sua conversão dramática no caminho para Damasco, a vida do apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, tornou-se uma das mais influentes na história do cristianismo primitivo. Uma vez batizado e recebendo sua visão de volta, ele começou a pregar em Damasco, demonstrando tanto zelo e convicção quanto antes. Não mais para destruir o movimento cristão, mas para fortalecê-lo. Nos primeiros anos após sua conversão, Paulo passou algum tempo na Arábia, em um período de reclusão e aprendizado espiritual. Ele retornou a Damasco e logo teve que enfrentar a hostilidade dos judeus que conspiravam para matá-lo. Paulo, por muito pouco, escapou de uma emboscada que os judeus haviam armado para ele. Em seguida, ele retornou a Jerusalém, onde se encontrou com os apóstolos Pedro e Tiago e começou a integrar-se na comunidade cristã. Após isso, Paulo partiu para a região da Síria e Cilícia, pregando o evangelho e fortalecendo as igrejas. Ele juntou-se a Barnabé em Antioquia, onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Em seguida, ele iniciou uma série de viagens missionárias que o levariam através do Mediterrâneo, divulgando a mensagem cristã e estabelecendo comunidades de crentes. Paulo foi um missionário incansável. Ele viajou por terras conhecidas hoje como Turquia, Grécia e até mesmo a cidade imperial de Roma. Por onde passou, estabeleceu igrejas, discutiu com judeus e gentios, enfrentou resistência e até mesmo a violência, incluindo açoites, apedrejamentos e múltiplas prisões. Em suas viagens, ele também enfrentou perigos naturais, naufrágios, ladrões e perigosas passagens terrestres e marítimas. No entanto, foi por meio das adversidades que Paulo demonstrou uma resiliência impressionante, fundamentada em sua fé inabalável. Ele tornou-se uma figura paternal e instrutor para muitos convertidos, mantendo correspondência com eles através de cartas, muitas das quais são preservadas no Novo Testamento. Cerca do ano 57 depois de Cristo, Paulo voltou a Jerusalém, onde foi preso após uma agitação. Acusado por motivos religiosos e possivelmente por sedição contra o império, ele foi mantido em cativeiro em Cesareia por cerca de 2 anos. Como cidadão romano, ele exerceu seu direito de apelar ao imperador, o que levou à sua transferência para Roma. A viagem para Roma foi perigosa, incluindo um naufrágio dramático na ilha de Malta. Em Roma, Paulo passou ainda 2 anos em prisão domiciliar, esperando seu julgamento. Durante esse tempo, ele continuou a pregar e ensinar todos os que vinham a ele. Embora os Atos dos Apóstolos terminem sem relatar o destino final de Paulo, tradições cristãs primitivas e fontes históricas não bíblicas contam que ele foi martirizado em Roma sob o reinado de Nero, no período da grande perseguição aos cristãos. Acredita-se que sua morte ocorreu por volta do ano de 64 ou 67 depois de Cristo. Ao refletir sobre a vida de Paulo, vemos não apenas o padecimento e os desafios do ministério de um apóstolo, mas também o testemunho do poder transformador da fé. Paulo, outrora um perseguidor da igreja, se tornou um dos seus maiores defensores e um instrumento-chave na expansão do cristianismo até os dias atuais. Gostou dessa emocionante história? Se inscreve e clica no gostei. Um grande abraço e agora fique com outra história sobre figuras históricas.